Muito bem, queridos, nós estamos em Filemão já há algumas semanas. Fujão. Então Paulo intercede agora a Filemão, pedindo por esse escravo que fugiu, que deu prejuízo a seu senhor, mas que agora é um homem diferente, transformado, converteu-se a Cristo, e agora deseja reatar esses laços com Filemão, o seu dono, o seu senhor. Então agora Paulo intercede por Onésimo, intercede por esse escravo. E nós chegamos no núcleo dessa carta, no que é a parte central, onde Paulo faz o pedido propriamente dito, para que Filemão recebesse Onésimo de volta. E como nós temos visto, esse centro, esse núcleo da carta, que vai do versículo 8 até o versículo 20, ele pode ser dividido em 4 grandes motivos, 4 grandes razões pelas quais Filemão deveria receber Onésimo de volta. Nós já estudamos duas dessas razões, 2 desses motivos, e hoje estudaremos mais um, ficando só mais um depois, para nós terminarmos esse núcleo aí da carta de Filemão. E se os irmãos observarem, como nós já temos visto já há algum tempo, algumas semanas, essas 4 razões, esses 4 motivos que nós temos diante de nós, que Paulo apresenta a Filemão, podem ser resumidos da seguinte maneira. Em primeiro lugar, Filemão deveria receber Onésimo por amor aos crentes. Onésimo agora era um crente. Filemão deveria demonstrar esse amor que ele tem pelos crentes a Onésimo também. A segunda razão, que nós estudamos da última vez que estivemos em Filemão, diz respeito à transformação operada por Deus na vida daquele escravo. Ele agora era um crente, ele era um novo homem, e por isso Filemão deveria recebê-lo de novo. Deveria recebê-lo novamente em sua casa. Deveria restaurá-lo agora à comunhão, inclusive com os outros membros ali da igreja de Colossos. Além disso, como nós estudaremos hoje, Filemão deveria receber Onésimo de volta também em prol da unidade do corpo. Nós, como crentes, nós temos uma unidade que é intrínseca à fé cristã. Nós compomos uma unidade que é intrínseca à fé cristã. E pensando nisso, pensando em valores eternos que são refletidos nessa unidade, que refletem essa unidade, Filemão deveria receber Onésimo de volta. E por fim, como nós veremos num próximo encontro, Filemão deveria receber Onésimo de volta pela gratidão por sua própria salvação. Assim como Filemão foi recebido de volta por Deus quando ele se converteu, ele deveria agora receber Onésimo de volta também, haja visto a conversão daquele homem. E hoje, como eu disse, nós estamos aí nesse item 3, nessa terceira razão pela qual Filemão deveria perdoar Onésimo, que diz respeito à unidade do corpo. Só que essa unidade, queridos, que embasa o pedido que Paulo faz a Filemão, mostra muitas verdades além dessa. Nós podemos pensar em muitos outros princípios que emanam aqui dos versículos 15 ao 17 que estão adiante de nós. E o que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite é que o modo como Deus conduziu a história de Onésimo, o modo como Deus moveu as engrenagens da história de Onésimo, de Filemão e do apóstolo Paulo, o modo como Deus conduziu isso, mostra que Deus estava preocupado em unir Onésimo à igreja, em unir Onésimo a Filemão, agora em um outro estágio, agora em um outro nível de relacionamento. Hoje está pior que o jogo do Corinthians isso aqui, né? Mas pelo menos não é o Corinthians, já é um alívio, né? Dá até mais alegria ouvir isso, né? A gente fica até mais feliz. Mas eu peço a atenção dos irmãos, eu sei que é difícil, mas acho que a gente consegue aí se concentrar. O que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite, portanto, querido, já que Filemão é uma carta que trata sobre perdão, o que eu quero mostrar para os irmãos é que perdoar é colocar valores eternos acima do que é passageiro. Perdoar é colocar valores eternos acima do que é passageiro. Quando nós olhamos para o modo como Deus conduziu a história de Onésimo, de Filemão e do próprio apóstolo Paulo, nós percebemos essa verdade aqui girando, essa verdade funcionando. E quando nós perdoamos aos nossos irmãos, nós estamos pensando em valores eternos acima do prejuízo passageiro que nós temos aqui, acima das realidades que nos constrangem, que causam dificuldades para nós aqui. Por isso Paulo apela a essas verdades eternas, esses valores eternos, que vêm do próprio Deus e da ação de Deus para conosco. Então, o que nós vamos ver é que perdoar é colocar valores eternos acima do que é passageiro. E eu quero mostrar muito brevemente para os irmãos, hoje nós temos ceia do Senhor, então não quero me prolongar muito, é um texto simples também, de fácil compreensão, mas eu quero mostrar para os irmãos 2 valores eternos envolvidos no perdão de um crente. Quando nós perdoamos um irmão,
Quando nós colocamos o perdão em prática, em exercício, nós devemos ter em mente esses dois valores eternos que Paulo descreve aqui, que fica evidente que são valores ilustrados no modo como Deus conduziu a história de Onésimo e de Filemão. Perdoar é colocar valores eternos acima do que é passageiro. E nós veremos aqui dois valores eternos envolvidos no perdão de um crente. Acompanhe comigo então. O primeiro valor eterno está no versículo 15 e fala da providência de Deus. Veja o que diz o versículo 15 novamente. Tempo para que pudesses reavê-lo para sempre. A doutrina da providência de Deus, queridos, é uma doutrina muito importante, biblicamente falando, e é muito importante para o nosso dia a dia. Ela é uma doutrina que foi amplamente tratada por vários homens, em especial João Calvino. Na sua obra mais famosa, Institutas da Religião Cristã, Calvino dedica um capítulo inteiro a falar da providência de Deus. Mas o que é essa doutrina da providência de Deus e como nós detectamos isso aqui no versículo? É muito simples. Tá? Se os irmãos olharem o comecinho do versículo 15, vocês vão perceber que Paulo fala que Onésimo foi separado de Paulo. Ainda que Onésimo, claro, tenha culpa em tudo aquilo que aconteceu, Onésimo foi responsável pela sua fuga, Onésimo é responsável pelo prejuízo que ele causou a Filemão, como fica evidente, por exemplo, no versículo 18, quando Paulo diz, se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Então, de fato, Onésimo causou prejuízo a Filemão, apesar desse prejuízo, apesar da irresponsabilidade, da rebeldia de Onésimo, o que Paulo diz aqui é que Onésimo foi retirado de Filemão. Não foi Onésimo que retirou-se, mas Onésimo foi retirado. E o modo como o texto é construído aqui indica que o único agente possível que se enquadra como responsável, direto, soberano por essa ação, é o próprio Deus. Quem retirou Onésimo de Filemão foi o próprio Deus. É claro, como eu disse, Onésimo continua sendo responsável pelos seus atos, pela sua irresponsabilidade, pela sua fuga, como o próprio Paulo descreve mais para frente. Porém, o modo como Paulo diz aqui, o modo como Paulo constrói o seu argumento, nos faz pensar na doutrina da providência de Deus. E a doutrina da providência de Deus que é expressa aqui, diz respeito à eficaz administração de todos os decretos de Deus. De maneira simplificada, antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse, Deus decretou a história. E nós cremos que Deus decretou a história em detalhes. Nós cremos que Deus decretou como a história deveria prosseguir. Nós cremos que Deus decretou os governos, nós cremos que Deus decretou os relacionamentos, que Deus decretou absolutamente tudo o que aconteceu. Nós cremos nisso. E a doutrina da providência nada mais é do que a execução plena de cada um desses decretos. É a administração desses decretos. De maneira que lá atrás Deus decretou e agora Ele executa isso, Ele administra isso com a sua sabedoria, com a sua santidade e com a sua soberania. De maneira que os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser modificados, até porque o próprio Deus decretou, Ele não volta atrás em seus decretos. E nós percebemos que na vida de Onésimo isso aconteceu também. Só que a diferença de Deus para nós é que Deus possui uma visão completa da história. Afinal de contas, Ele próprio decretou a história. E quando nós olhamos para a nossa existência, para os nossos dilemas aqui embaixo, nós ficamos um pouquinho confusos, porque nós vemos o mal, por exemplo, acontecendo. Nós vemos a violência acontecendo. Nós vemos o pecado acontecendo ao longo da história, a queda do homem acontecendo no início da história humana. Nós vemos coisas que parecem não encaixar muito bem com a santidade, com a justiça de Deus. Nós não entendemos muito bem isso. Mas a doutrina da providência de Deus diz que até mesmo essas coisas que nós não entendemos, até mesmo essas dificuldades que nós temos em compreender, seja a maldade, seja o pecado, essas dificuldades que nós temos em alinhar tudo, aí colocar tudo debaixo do propósito de Deus, ainda que nós tenhamos isso, a doutrina da providência de Deus diz que nada acontece fora do seu controle soberano, inclusive a fuga de um escravo de seu senhor. Por isso Paulo fala que Onésimo foi retirado de Filemão.
Nós não entendemos isso muitas vezes, queridos. Por que Deus atua de determinadas maneiras? Por que Deus permitiu, ou melhor, a permissão muitas vezes é uma palavra que usam para tentar proteger a justiça de Deus. A Deus não age em termos de permissão, Ele é soberano, Ele executa, Ele decreta e executa aquilo que Ele quer. Ainda que, é claro, Ele não seja culpado pelo mal, Ele não seja culpado pelo pecado, e esse é um grande dilema, um grande paradoxo que nós não conseguimos resolver na nossa limitação. Mas por que Deus permitiu então, ou melhor, por que Deus conduziu, por que Deus decretou, você pode usar qualquer sinônimo aí para isso, por que Deus fez com que aquele escravo fugisse, causasse prejuízo a Filemão e agora retornasse arrependido? Por quê? Poderia ter outra maneira de fazer tudo isso, Filemão poderia ser salvo, Onésimo poderia ser salvo de outro jeito, poderia ser alcançado de outro jeito, mas não. Deus retirou Onésimo dos cuidados de Filemão, deu prejuízo àquele homem, levou Onésimo até Roma, ali nos porões de Roma, aquele homem encontra Paulo, ouve do Evangelho, finalmente se converte, agora quer retornar, e você fala, Senhor, podia ter sido mais fácil, né? Encurta. Por que complicar tanto? Descomplica. A doutrina da providência de Deus. Nós não entendemos o porquê Deus atua dessa maneira muitas vezes, mas Deus, tendo em vista a sua sabedoria, a sua santidade, a sua soberania, tudo aquilo que Ele decreta é bom e justo, mesmo que nós não compreendamos os caminhos dEle. E nós percebemos isso aqui. Por isso Paulo diz no versículo 15, pode ser que Ele se tenha separado de ti, ou Ele tenha sido separado de ti, por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre. O que nós temos aqui, queridos, é um contraste. Paulo está falando para Filemão que realmente houve um prejuízo temporal. É inegável isso. Filemão deve ter ficado muito bravo com isso. Não foi confortável para Filemão viver toda essa história. Houve algo temporal que trouxe prejuízo. Mas Paulo fala, há algo que contrasta com esse prejuízo temporal, que é a salvação eterna desse homem. E aqui, queridos, nesse contraste, Paulo nos faz lembrar não só a respeito da providência de Deus, como uma verdade, como algo que está ali instituído no próprio ser de Deus e que se revela no nosso dia a dia, claro, mas também nos faz pensar em como nós devemos nos comportar diante dessa verdade. Diante do fato de que muitas vezes Deus tira Onésimos de Filemons, causa prejuízos e ainda assim Ele tem em vistas algo muito maior e muito melhor do que nós possamos imaginar. É isso que a doutrina da providência deve fazer conosco. Nos colocar humildemente diante de Deus e confiar que mesmo diante de situações difíceis, onde parece que Deus nem está agindo, Ele está de fato agindo. Ele está conduzindo cada um de nós e conduzindo toda a história como sempre esteve, para propósitos eternos, propósitos decretados antes da fundação do mundo, que nós não temos nem ideia muitas vezes do que acontece. Nós não temos ideia muitas vezes nem do porquê Deus faz as coisas. Mas nós confiamos nessa autoridade, nesse poder, nessa soberania, na santidade de Deus, para decretar e executar tudo isso. E, queridos, essa realidade da providência de Deus, ilustrada de maneira muito clara aqui, no versículo 15, na vida de Onésimo, na vida de Filemão, e agora evidenciado, denunciado pelo que Paulo escreve aqui, deve também fazer alguns contrastes em nossa mente. Queridos, nós temos dificuldades terrenas aqui. Nós temos prejuízos, nós somos prejudicados em várias instâncias. Nós passamos por desconfortos aqui. Nós passamos por limitações aqui. Mas sempre que nós passarmos por isso, sempre que acontecer algo, nós devemos lembrar que há um contraste. Essas dificuldades terrenas, elas são contrastadas com resultados eternos. Nós não vemos esses resultados, mas o Deus que comanda a história de eternidade a eternidade, Ele sabe desses resultados. E Ele decretou esses resultados eternos. Nós muitas vezes temos desconfortos aqui, nós falamos, Senhor, a coisa está difícil, a coisa não está boa, levei prejuízo, eu não sei o que fazer aqui, está muito difícil viver desse jeito, mas as nossas limitações e desconfortos temporários devem nos fazer lembrar, diante da doutrina da providência de Deus, os benefícios eternos que essas dificuldades trazem para nós. Os resultados eternos disso. Queridos, isso é enfatizado, essa doutrina da providência de Deus, não é ilustrada só na vida de Filemão. Ela é ilustrada em episódios muito famosos do texto bíblico. Vejam, por exemplo, Gênesis, capítulo 50. O primeiro livro da Bíblia, nós já vemos isso acontecendo. Gênesis, capítulo 50. A história de José. Nós sabemos que esse homem foi
vendido pelos seus irmãos, tornou-se prisioneiro, escravo, e de alguma maneira ali pela sua soberania, pela sua sabedoria, Deus conduziu esse homem até uma alta posição no Egito, que fez com que Israel pudesse sobreviver em meio a um período de grande seca e grande dificuldade. Mas eu quero que você se coloque no lugar de José enquanto ele estava sendo vendido pelos irmãos. Ele devia pensar, acabou para mim. Senhor, por que isso está acontecendo? Não faz sentido isso. Só tragédia atrás de tragédia. Depois nós vemos o episódio dele correndo da esposa de Potifar e você fala, não pode ficar pior. Ó céus, ó vida, ó azar. Nada na vida de José dá certo. Parece que nada caminha. E nós vemos tragédia após tragédia. Mas quando nós chegamos num vislumbre da graça de Deus, quando nós podemos ver um pedacinho desses planos, desses decretos de Deus e compreender o porquê Deus fez isso, então nós paramos e pensamos, Deus continua no trono. Ele continua sendo o rei da história. Ele sabe o que ele faz. Veja o que diz Gênesis 50, versículo 20. José está falando aqui para os seus irmãos. Jacó já morreu, os irmãos de José estão com medo, porque agora não tem mais ninguém para protegê-los, ali fazer o meio de campo, e agora é José contra os seus irmãos. E José fala para os seus irmãos no versículo 19, não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Versículo 20 agora. Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. As nossas versões, elas amenizam aqui uma realidade do texto, porque a mesma palavra que é utilizada para o mal planejado pelos irmãos de José, é o bem planejado por Deus. Então o texto poderia ser traduzido assim, certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus planejou o bem. Ou Deus intentou em bem. Então nós estamos numa perspectiva da história em que nós vemos o mal dos irmãos sendo executados e nós pensamos, nossa, isso não vai levar a lugar nenhum, só tragédia. Mas José se lembra que acima desse mal tem um Deus soberano que planeja o bem, de maneira que essas verdades elas convergem para um único propósito de Deus, que José fala, conservar muita gente com vida. É difícil para nós entendermos como Deus pode usar o mal para cumprir esses propósitos sem sujar as suas mãos, sem se tornar culpado pelo pecado. Nós não entendemos. Claro para nós aqui. É evidente isso. Vejam também, por exemplo, Filipenses, capítulo 1, aqui já pensando na realidade do apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso, no mesmo momento em que ele escreveu a sua carta a Filemon. Vejam o que ele diz no capítulo 1, no versículo 12. Ao longo de toda a história bíblica, queridos, nós vemos Deus usando de recursos, muitas vezes maus. O próprio Satanás é usado por Deus. Nós vemos isso na história de Jó. Nós vemos isso em vários episódios com o rei Davi. Nós percebemos como Deus usa, às vezes, de recursos para trazer juízo, recursos maus para trazer juízo ao seu povo. Israel é vítima disso também, alvo do juízo de Deus por meio de reis iníquos, por meio de reis maus. Deus usa isso em sua história, na história humana, em sua soberania, sua sabedoria e sua santidade. Nós não conseguimos lidar muito bem com isso porque nós somos limitados. Mas a providência de Deus nos garante que tudo aquilo que Deus decretou na história, Ele cumprirá em santidade, sabedoria e soberania. Veja o que diz Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Paulo está preso, mas ele não está só preso. Ele está preso depois de passar por um naufrágio, depois de ser picado por uma cobra, depois de os irmãos judeus dele tentarem apedrejá-lo, matá-lo, depois ele se apresentar diante de governadores, só tragédia na vida de Paulo. E Paulo fala, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Nós percebemos aqui Paulo vendo os acontecimentos da sua vida à luz da doutrina da providência de Deus. Paulo fala, olha, tudo de tragédia que me aconteceu, tudo que me aconteceu, de mal a pior que aconteceu na minha vida, tudo tem um propósito divino. E eu vislumbro parte desse propósito, vendo que agora eu posso proclamar o Evangelho para os guardas que estão comigo.
Vendo que eu posso proclamar o evangelho no centro do mundo antigo, que era Roma. Vendo que agora os irmãos estão encorajados a pregar o evangelho também por conta das minhas prisões. Era assim que Paulo encarava a vida dele. Era assim que Paulo encarava os reveses da vida dele. Ele encarava tudo debaixo da doutrina da providência de Deus. Mas como eu disse, para nós às vezes é difícil, porque nós não vemos a história toda. Nós mal vemos a nossa própria história, quanto mais a história do mundo, a história da humanidade. Nós não conseguimos ver isso. Nós não conseguimos ver o amanhã, mas Deus está vendo tudo e decretou tudo de eternidade a eternidade. E diante dessa dificuldade, dessa limitação que nós temos em compreender perfeitamente ou completamente tudo aquilo que acontece, é por isso que Paulo, em Filemon, no versículo 15, ele começa com um talvez. Ou na minha versão, um pode ser que. Olhando para aquelas circunstâncias, parecia evidente que Deus conduziu aquilo para que Onésimo fosse salvo. E realmente, esse parece ser um propósito evidente de Deus aqui, nós podemos detectar isso. Mas, queridos, quando nós estamos falando dos propósitos e dos planos de Deus, nós nunca podemos afirmar com plena certeza o porquê Deus faz tudo o que faz. Nós não sabemos, nós somos limitados. Talvez como Paulo, nós percebamos um propósito ou outro, mas pode ser que nós cheguemos na eternidade e Deus fale para nós, sabe aquilo que te aconteceu? E você fala, sim, eu sei, foi para isso. Deus fala para nós, sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Tem muito mais propósito atrás disso. Veja isso, olhe isso, veja isso aqui que aconteceu, veja isso. Aí você fica, nossa, isso aconteceu. Você nem pensava nisso, não é? Pois é, estou surpreso. Talvez essa seja a nossa surpresa na eternidade para muitas coisas, porque nós não temos uma visão completa da nossa própria história, mas Deus tem. Então, quando nós falamos a respeito de encarar a vida sob a perspectiva da providência de Deus, meus irmãos, nós precisamos ser cuidadosos. Nós precisamos ser cautelosos como o apóstolo Paulo. Existem propósitos, existem objetivos que ficam evidentes para nós em algumas circunstâncias. Mas nem sempre esses propósitos são tão claros. E Deus não tem obrigação nenhuma de revelar esse propósito para nós. Nós vemos, por exemplo, o livro de Jó, onde Jó passou por tudo aquilo, e ele não soube o porquê ele passou por tudo aquilo. Certamente o coração de Jó foi tratado em muitas coisas. Deus dá um baita sermão nele ali. Ele aprende muitas coisas. Os amigos de Jó são tratados também. Mas Jó não entendeu a completude de tudo aquilo que aconteceu com ele. Nós também não entendemos. Deus não tem obrigação de falar isso para nós. Ele não é nosso servo para falar tudo o que ele faz. Ele é o soberano, não nós. Então, quando nós passamos por dificuldades, por limitações, por desconfortos nessa vida, nós devemos sim pensar na doutrina. Precisamos fazê-lo com cuidado, porque muitas vezes nós não entendemos o todo da história. Nós não sabemos tudo o que Deus tem planejado para cada um de nós. Entretanto, apesar dessa nossa limitação, nós podemos confiar que o Deus da providência é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus amoroso, é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso. É por isso que nós não somos, queridos, como alguns nos acusam os calvinistas de fatalistas. Nós não somos fatalistas. Nós não cremos num Deus impessoal distante da sua criação. Um Deus que decreta as coisas de maneira fria, de maneira calculista. Não. Nós cremos que o nosso Deus, ele interage com a criação também, demonstrando o seu amor, demonstrando sua graça, demonstrando a sua misericórdia, sentindo ali pelo nosso pecado, sentindo as nossas dores e conduzindo a história para um fim glorioso, para um fim eterno, para um fim gracioso, para um fim onde ele mostre e compartilhe conosco a sua glória. E é por isso que Paulo fala em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem que Paulo tem em mente aqui é a nossa conformação com a imagem de Jesus. Dia após dia, tudo que acontece na minha vida e na sua vida, de alguma maneira que às vezes nós não compreendemos, nos faz mais parecidos com Jesus. Essa semana, sexta-feira, aconteceu algo que eu ainda estou tentando entender o porquê Deus fez isso. Mas eu creio no Deus da provisão. E eu sei que eu também sou responsável pelas minhas atitudes, então aqui nós vemos um paradoxo. Mas, na sexta-feira, os irmãos sabem, eu moro em Atibaia durante a semana, e aos finais de semana eu venho para São Paulo. Moramos eu e minha mãe. E na sexta-feira, eu vim de Atibaia, confiante. Cheguei em casa, quase meia-noite.
E então eu coloco a minha mão no bolso. Eu olho no painel do carro. Eu abro a mochila, chacoalho a mochila dentro do carro. Sabe o que eu esqueci em Atibaia? A chave. Aí você fala, Nicolas, é só você pedir para sua mãe abrir. Minha mãe estava no Retiro das Belas, lá em Jaguariúna. Aí eu falei, bom, vou tentar ligar para um chaveiro. Vamos ligar para um chaveiro. Olá, isso meia-noite já. Olá, eu queria aqui um atendimento aqui para abrir minha porta, fazer uma cópia da chave. Ah, tá, eu demoro 40 minutos. Ah, tá bom, né? E quanto que é? R$120. Aí eu fiz a conta na minha cabeça e falei, a gasolina é mais barata. Meia-noite, eu fui até Atibaia, entrei no meu prédio, peguei uma chave e voltei para minha casa. Queridos, por que Deus em sua providência fez isso? Eu não sei. Certamente eu não sei. Mas de alguma maneira que eu ainda não entendi, pode ser que eu talvez nem entenda, Deus me fez mais parecido com Jesus por meio disso. Não sei como. Mas nós devemos ter esse cuidado, queridos. Eu não fui atrás de propósitos escondidos de Deus. Deus quer que eu seja alguém mais responsável pela minha chave. Não, eu sempre sou responsável pela minha chave. Eu esqueci, uma fatalidade, acontece. Não tem jeito. Mas nós não vamos atrás de coisas ocultas, porque Deus nem sempre revela esses propósitos. Mas nós confiamos que esse Deus, de alguma maneira, seja em coisas bobas como essa que eu compartilhei com os irmãos, sejam em grandes tragédias da história, seja em escravos fujões, seja em governos corruptos, seja como for, o nosso Deus soberano, Ele controla a história com amor e com graça, e dia após dia, atividade após atividade, fato após fato, evento após evento, Ele vai conformando os seus filhos à imagem do seu Filho perfeito. Dia após dia. Essa é a confiança que nós temos, mesmo quando nós não compreendamos o porquê Deus tirou Onésimo de Filemão e fez toda essa volta para que Onésimo finalmente voltasse àquele Senhor. Queridos, deixe-me ilustrar isso de outra maneira também, para os irmãos perceberem como Deus usa às vezes de circunstâncias difíceis em prol do seu povo. Talvez você já tenha ouvido falar de um filme, de um livro chamado O Refúgio Secreto. Já viram? É um filme antigo, um livro antigo também, né? Chamado O Refúgio Secreto, que conta a história de duas irmãs de uma família holandesa, no período ali do Holocausto, que essa família era uma família cristã que escondia judeus. Os judeus eram caçados ali, né, para o Holocausto, e essa família escondia os judeus na sua casa. Por isso que o nome do livro e o nome do filme é O Refúgio Secreto. Vitor, você está com a imagem aí? Isso. Essas três irmãs, em especial a da esquerda de vocês e a do meio, são as irmãs Tin Boom. Eu acho que é assim que se fala o nome dela. Não é Ha-Tin Boom, tá? É Tin Boom. É T-E-N-B-O-O-M. As irmãs Tin Boom. E o nome dessa irmã aqui, ao que parece, é Best Tin Boom e Corrie Tin Boom, a do meio. Best e Corrie. São essas duas irmãs. E essas irmãs, na verdade a família toda, ela conseguiu esconder judeus durante muito tempo. Era uma família cristã, e durante muito tempo ali na Holanda eles conseguiram esconder judeus em sua casa para que eles não fossem pegos ali pelo regime e fossem levados aos campos de concentração e tudo mais. O problema é que eles foram denunciados, essa família foi denunciada. E toda a família sofreu com isso, parte da família foi levada para um campo de concentração feminino, e em especial as duas irmãs daqui da minha direita e esquerda de vocês, a Corrie e a Best Tin Boom. Os irmãos podem ler isso no livro, O Refúgio Secreto. E elas foram levadas então para um campo de concentração. O campo de concentração é Ravensbrück, ou Ravensbrück, acho que é assim que se diz. E quando chegaram lá, você tinha vários galpões, você já deve ter visto em algum livro de história as fotos dos campos de concentração. Aí essas duas irmãs foram levadas para esse campo de concentração, você tinha galpões, e você tinha vários galpões. E no galpão onde essas irmãs estavam, você tinha uma infestação de piolho e pulga. Imagine você, mulher, com piolho e pulga o tempo todo em torno de você. Você mal aguenta a pulga do seu cachorro, quem dirá de um lugar como aquele, sem condição de higiene nenhuma. Era inumano aquela situação. Aí você tinha essas duas jovens ali, dentro desse grande galpão, repleto de piolhos e pulgas. E uma delas falava à outra, olha, nós precisamos ser gratas pelas pulgas e pelos piolhos. E a outra falava, você está louca.
Agora você pediu demais. Ou você é grata por piolho e por pulga? Isso não faz sentido nenhum. Você está com a cabeça em outro mundo, não é possível isso. Mas conforme elas interagiam com outras mulheres de outros galpões, elas descobriram que os soldados não entravam naquele galpão para estuprar as mulheres ali justamente por causa dos piolhos e das pulgas. Todos os outros galpões, os soldados entravam e estupravam as mulheres. Mas naquele galpão, por conta dos piolhos e das pulgas, os soldados não entravam. Queridos, nós não entendemos como Deus conduz a história. Nós não entendemos, às vezes, muito por que Deus deixa piolhos e pulgas na nossa vida. Não? Nós não entendemos muito por que Deus tira Onésimos de Filemons. Nós não entendemos isso. Mas nós temos um Deus soberano, que reina de maneira justa, santa e que leva a cabo os seus propósitos justos, santos, bons e amorosos. E Paulo fala, Filemon, receba Onésimo de volta, porque todo esse inconveniente visava a propósitos muito maiores do que você imagina. Visava a conversão desse homem. Qual que é o valor da conversão de Onésimo? O prejuízo material que você teve passa, mas agora você tem um companheiro pela eternidade. Ponha na balança, Filemon. Pense em valores eternos, em contraste com as dificuldades e as limitações terrenas que nós temos. Por isso que nós estamos falando que perdoar é colocar valores eternos acima do que é passageiro. Perdoar é colocar valores eternos acima do que é passageiro. E o primeiro valor que nós vemos aqui é o valor eterno da providência de Deus. Como Deus leva a cabo os seus decretos. Isso mostrando para nós valores eternos, a santidade, a justiça, a bondade de Deus, de maneira que muitas vezes nós não entendemos. Pois bem, vamos agora então para o segundo valor. Se o primeiro valor é a providência de Deus, o segundo valor que nós devemos colocar acima de coisas passageiras quando exercemos o perdão aos nossos irmãos é o status dos crentes. Vejam aí a sequência nos versículos 16 e 17. O primeiro valor é a providência de Deus no versículo 15. O segundo valor é o status dos crentes nos versículos 16 e 17. Veja só o que o texto diz. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. Nós, quando pensamos no status dos crentes, queridos, nós vemos aqui um outro contraste que Paulo faz. Paulo fala que há um contraste entre a escravidão e o novo status de Onésimo. Agora Onésimo era irmão de Filemon. Agora Onésimo fazia parte do mesmo grupo de Filemon, não só de uma ordem social estabelecida, senhor e escravo, mas agora como irmão também. Onésimo desfrutava de um novo status como crente. E alguns dizem que o modo como Paulo escreve o versículo 16 dá a entender, ali de maneira subentendida, nas entrelinhas, que Paulo está pedindo a libertação de Onésimo. Que Paulo está pedindo que Filemon desse uma carta de alforria para Onésimo. Mas, queridos, isso, apesar de parecer reforçado pelo versículo 21, porque veja o que Paulo diz no versículo 21. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ainda que alguns afirmem isso e dizendo a ele que Paulo não poderia ser tão expresso, Paulo não poderia ser tão claro nesse pedido, porque isso seria meio que anticonvencional ali naquela sociedade. Ainda que alguns afirmem isso, seria contraditório para Paulo. Porque vejam o que Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7. Veja lá rapidinho comigo o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7. Será que Paulo está mesmo pedindo a libertação aqui de Onésimo? Eu acho difícil, meus irmãos, porque Paulo não parece ver esse esquema de senhor-escravo como uma ameaça à fé cristã. E eu já vou falar um pouco disso com os irmãos. Mas vejam o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, versículo 20. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Paulo está falando, olha, se você é escravo, não tem problema você ser escravo, continue assim. Agora, se você tiver a oportunidade de comprar, vai lá e compre. Não faça disso a vida ou morte na tua vida. Não faça isso uma questão tão crucial assim na tua vida, muito menos para a tua fé. Versículo 22.
Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto no Senhor. E assim também quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Veja, Paulo aqui faz um jogo de palavras, falando que essa hierarquia social não é problemática. Não é um problema a fé. Versículo 23. Foste comprados por preço, mas não vos façais escravos dos homens. Não se submetam à importância que os homens dão para isso. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Então eu acho difícil que Paulo esteja se contradizendo aqui. Porque Paulo fala que isso não é algo tão central. E ainda nós não sabemos disso. A questão é que o conceito de escravidão que nós temos no Brasil é muito diferente do conceito de escravidão que os romanos tinham. Escravidão aqui no Brasil foi um período triste da nossa história. Foi um período repleto de abusos, um período repleto de violência, um período negro da nossa história, onde as pessoas eram trazidas forçosamente para cá, a fim de trabalhos em péssimas condições, de maneira até desumana. Agora, o que nós percebemos na escravidão romana, no modelo de escravidão romana, é que a coisa era muito diferente. Muitos homens se tornavam escravos porque não tinham dinheiro para pagar uma dívida. E então eles falavam, olha, eu vou te prestar serviços de maneira integral, e você me dá ali a proteção necessária, você me dá os cuidados necessários, e eu faço aquilo que você ordenar para mim. Tanto que muitos escravos eram até mesmo professores de família. Muitos escravos eram gerentes dos recursos financeiros do seu senhor. Eles tinham plena autonomia para vender, comprar, fazer tudo isso. Muito diferente do que nós tivemos aqui no Brasil. Então, talvez um paralelo que nós possamos fazer é que um escravo daqueles dias era como um funcionário em tempo integral. Em tempo integral, 24 horas por dia, ali servindo aquele senhor, atendendo os seus propósitos, executando os seus objetivos ali. Mas muito diferente do que nós tivemos aqui no Brasil. Absurdamente diferente do que nós tivemos aqui. E parece que então Paulo olha para essa estrutura e não vê isso como uma ameaça aos princípios cristãos. Pelo contrário, o que a fé cristã demonstra para nós no Evangelho é que essas estruturas, elas agora são executadas e são vividas com justiça. Não mais há abuso de autoridade por parte dos senhores em relação aos seus escravos. O senhor que é cristão, ele trata os seus escravos com o devido cuidado, com o devido respeito, com o devido reconhecimento daquela pessoa que está ali. Da mesma maneira, o servo, o escravo cristão, ele honra ao seu senhor, reconhecendo que ele deve prestar serviços àquele homem e viver de maneira justa e íntegra ali. É isso que parece ser a tônica do Novo Testamento em relação a esse tema. E, queridos, isso deve ter uma aplicação muito contemporânea para nós. Isso tem uma prática muito contemporânea para nós. Quando nós olhamos para isso, para esse aparente conformismo que Paulo tem com essa estrutura social, que, como eu disse, repito, era algo muito diferente do que nós temos hoje. Quando nós percebemos isso, nós percebemos, na verdade, por toda a Escritura, que o cristianismo não é uma religião subversiva. A fé cristã não é subversiva. A fé cristã não visa subverter a ordem social. A fé cristã não visa a mudar a estrutura social, a deixando de ponta cabeça. Não. Vejam, por exemplo, o que diz Provérbios, capítulo 24. Abra comigo rapidamente. É importante nós tratarmos disso, porque hoje nós vivemos momentos, em especial, na política do nosso país, em que a subversão é vista como caminho para o sucesso. E muitas vezes os cristãos são convocados para um modelo de vida subversivo, de quebrar com toda a estrutura social, de quebrar com todas as hierarquias sociais. Mas não é isso que parece que é o ensinamento bíblico. Veja, por exemplo, Provérbios 24, o versículo 21. Veja o que diz. Meu filho, teme o Senhor e o rei, e não te associes com os rebeldes. Cristão e black bloc não combina. Nós vimos em 2013, e nas manifestações que vieram depois disso, todos os efeitos destrutivos desse grupo que foi chamado de Black Bloc. O pessoal que ia para as passeatas, para as manifestações e quebrava tudo, e que instalava o caos na cidade. Crente e Black Bloc não combina. Nós não somos subversivos. A nossa postura não é essa. Além do texto de Provérbios, nós podemos ver isso também em 1 Pedro, capítulo 2. Abram lá rapidamente, por favor. 1 Pedro, capítulo 2.
Nós vemos o apóstolo Pedro aqui falando em um momento crucial ali também dos crentes, onde a perseguição começava a se desenhar de maneira mais direta, onde parecia que os crentes caminhariam ali para uma perseguição um pouco mais generalizada. E o apóstolo Pedro, no meio dessas condições, ele diz, no capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo 12, veja só: seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E vejam agora, Paulo vai entrar com uma série de ordens para sujeição, submissão. Ele diz no versículo 13: sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por eles enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Pedro está falando, vocês são livres, mas não vivam com libertinagem, porque vocês têm... Versículo 17: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E veja o que Pedro introduz no versículo 18. Pedro diz: servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. A fé cristã não é uma fé de subversão. Nós não nos associamos com rebeldes. Nós não nos associamos com black blocs. No trabalho, nós não somos os funcionários subversivos que ficam fazendo motim na porta da empresa, impedindo que as pessoas trabalhem, fazendo caos ali na vida dos outros funcionários. Nós não somos essas pessoas. Nós não somos aqueles que invadem as universidades, tomam reitorias, muitas vezes até usando de violência física para promover os seus ideais anti-hierárquicos, para quebrar a ordem social das coisas como elas estão estabelecidas. O crente não é alguém subversivo. Nós não somos, isso não combina com o nosso perfil. É por isso que, quando Paulo fala que a Filemon e a Onésimo, é muito difícil que ele esteja falando que Onésimo seja liberto ou que Paulo seja contrário à ordem como as coisas estão estabelecidas. Agora, é claro, queridos, e aqui cabe uma ressalva. Nós, como crentes, nós temos autorização dada por Deus para desobedecer às autoridades em uma única condição. E somente em uma condição. Quando essas autoridades, sejam quais forem, sejam os governantes, sejam os nossos chefes, sejam quais forem, quando essas autoridades que estão acima de nós contrariarem uma ordem direta e expressa do nosso Deus, que foi o que aconteceu com os apóstolos no livro de Atos, quando eles são proibidos de pregar e os apóstolos respondem, nós devemos obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Essa é a única condição que a Escritura deixa clara, em que os crentes podem, de alguma maneira, se rebelar contra a autoridade, ainda assim pautados por outros princípios que a Escritura coloca também. Mas de maneira evidente, na Escritura nós percebemos que a fé cristã não leva a uma vida de subversão. Nós não somos subversivos. Nós entendemos que a ordem instituída na sociedade pode ser vivida de maneira justa, de maneira sensata, desde que não contrarie nenhuma ordem específica e clara de Deus. E nós agora, como crentes, nos submetemos a isso, entendendo que é assim que Deus instituiu as coisas, no nosso tempo. Mas, continuando aqui em Filemon, volte lá para o versículo 15... Pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que pudesse reavê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como no Senhor. Queridos, o vínculo de Paulo com Onésimo era um vínculo forte, era um vínculo de pai e filho na fé. Onésimo tinha um lugarzinho especial no coração de Paulo. Mas o vínculo que Onésimo tinha com Filemon era um vínculo mais forte, porque era um vínculo social ali, que agora tornou-se mais forte porque também refletia um vínculo espiritual. Por isso que Paulo diz, olha, Onésimo é muito importante para mim, nós somos grandes amigos agora, nós estamos lado a lado nas trincheiras do Evangelho, mas ele é mais importante para você, porque enquanto ele é meu filho espiritual, nós desfrutamos aqui dessa relação de pai espiritual, filho espiritual, de irmãos em Cristo. Além disso, vocês também desfrutam de um relacionamento social, vocês também desfrutam de uma instituição social, vocês vivem isso.
Por isso Paulo diz, olha, ele é importante para mim, especial para mim, e muito mais para você. E ele fala, tanto humanamente como também no Senhor. Ou seja, agora nesse relacionamento de senhor e escravo, essa relação humana, essa relação na carne, como algumas versões trazem, ela poderia ser vivida de maneira plena. Ela poderia ser vivida de maneira agradável. Ela poderia ser vivida de maneira justa. Agora Onésimo poderia realmente servir a Filemon e cumprir o propósito ali instituído pelo seu Senhor. Humanamente isso é muito positivo. E Paulo conclui, e também no Senhor. Ou seja, mais do que senhor e escravo, agora vocês estão lado a lado nas trincheiras do Evangelho. Vocês agora são irmãos. Vocês desfrutam de um vínculo muito maior. Por isso, Filemon, receba Onésimo de volta. Deixe ele participar da sua vida de novo. Deixe ele participar da comunidade de Colossos. Receba-o, porque agora, além de uma relação de senhor e escravo, vocês têm uma relação em Cristo também. E, queridos, isso nos ensina algo. Há uma relação humana aqui, que foi rompida. A relação de senhor e escravo. E nós percebemos desde o Gênesis, desde o Éden, que relações humanas foram rompidas por causa do pecado. Logo depois que aconteceu a queda, é Adão botando culpa na Eva, a Eva botando a culpa na serpente, a Eva querendo brincar. A narrativa de Gênesis capítulo 3, nós vemos em Gênesis capítulo 4 o primeiro homicídio da história, e foi um homicídio entre irmãos. Nós percebemos que os nossos relacionamentos humanos, que essas instituições humanas, essas instituições na carne, elas foram profundamente afetadas pelo pecado. Nós temos hoje uma briga eterna entre patrão e funcionário. Nós temos hoje uma briga eterna entre aqueles que nos governam e aqueles que são governados, porque o pecado veio e destruiu todas essas relações. Mas em Cristo, essas relações podem ser restauradas. Queridos, quando nós, como crentes, nos casamos, nós estamos dizendo silenciosamente, com um discurso silencioso, que o sangue de Cristo é poderoso para restaurar um laço rompido entre um homem e uma mulher. Quando nós vivemos como bons filhos em nossa casa, como crentes que somos, sendo submissos aos nossos pais, nós estamos dizendo com a nossa vida silenciosamente que o sangue de Cristo é poderoso para reatar relacionamento entre pai e filho, entre pai e filha, entre mãe e filho. Sem falar do relacionamento entre sogro, sogra, nora e genro. É possível viver em harmonia. Ao menos é o que eu acredito. Eu acho que o sangue de Jesus é poderoso o suficiente para isso, não sei. Lembrando que sogra é um efeito pós-queda. Não sabemos como é isso. Mas, brincadeiras à parte, é possível. Até esse relacionamento tão difícil na nossa sociedade, que parece realmente ter sido rompido num nível assim inimaginável, até esse relacionamento é possível. Porque o sangue de Cristo, que une pecadores ao Deus Santo, também é poderoso para unir pai e filho, genro, nora, sogro, sogra, irmãos, irmãs, marido, mulher e crentes também. Nós precisamos lembrar dessas verdades eternas, desses valores eternos, da preciosidade e do impacto que a salvação tem em nossa vida, que se reflete nos nossos relacionamentos em várias instâncias, em várias esferas. O sangue de Jesus é poderoso para restaurar esses relacionamentos, para trazer paz a esses relacionamentos. E mais do que isso, queridos, a nossa sociedade hoje clama por uma unidade. Você, ao longo dessas eleições, eu sou grato a Deus porque agora a eleição acabou, eu espero não ver nada mais de política no meu Facebook, porque eu não aguento mais. Você também não deve aguentar mais. Mas você deve ter visto ao longo desses dias que todas as pessoas, elas clamam por unidade. Elas falam, nós devemos votar como um único Brasil. Nós devemos buscar a unidade. Nós somos uma mesma nação. Homens, mulheres, todos nós juntos, em algum grau nós somos realmente uma unidade ali, uma unidade nacional, isso é verdade, mas o fato é que muitas dessas pessoas que tentam promover essa unidade, no final das contas fazem justamente o contrário, quando tentam dividir e colocar partes da sociedade uma contra a outra. Pela unidade, muitas vezes essas pessoas colocam homens contra mulheres, colocam negros contra brancos,
Colocam ricos contra pobres e falando, não, nós estamos buscando a unidade. Eu falo, mas eu não estou entendendo o que você está fazendo então. Você está fazendo o contrário. Você está fazendo exatamente o oposto disso. Porque essas pessoas tentam, a humanidade naturalmente tenta forçar uma unidade. Elas tentam forçar colocar um senhor e um escravo juntos. Como? Vamos acabar com o senhorio e acabar com a escravidão. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com a distinção de homem e mulher. Vamos acabar com a distinção de rico e pobre. Vamos acabar com isso e assim todo mundo vai viver uma unidade pela igualdade. Mas isso não funciona. É só você ver o Brasil. Aliás, o resultado das votações de hoje mostram isso. Nós não temos unidade. Nós temos um Brasil dividido. 55% votou em Bolsonaro e os outros 40 e poucos por cento votaram no Haddad. Ideologias completamente diferentes. Nós não somos uma unidade. O nosso país não é uma unidade. E nem poderia ser uma unidade. Nunca poderá ser uma unidade. Pelo simples fato que essa unidade que nós tanto buscamos, nesse nível que nós buscamos, só é possível pelo Evangelho. Só o Evangelho consegue colocar escravo e patrão no mesmo banco de igreja. Só o Evangelho consegue colocar rico e pobre no mesmo banco de igreja. Só o Evangelho consegue colocar homem e mulher no mesmo banco de igreja, sem as brigas de salário e tudo mais que acontece aí fora. Sem essas pautas que têm sido colocadas diante de nós goela abaixo. Veja o que diz Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, uma outra carta que Paulo escreveu enquanto estava na mesma prisão, na qual escreveu sua carta a Filemon. Veja o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Paulo está falando aqui em Colossenses 3:11 a respeito do modo como nós tratamos os nossos irmãos, e ele diz no versículo 11, nesse caso, não há mais grego nem judeu. Grego e judeu eram como dois peixinhos beta no mesmo aquário. Eles iam se matar. E Deus colocou grego e judeu no mesmo banco de igreja. Nem circuncisão, nem incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo ou homem livre. Mas sem Cristo é tudo em todos. Paulo também fala em Gálatas que nós, em Cristo, nós não temos mais essa distinção de superioridade ou inferioridade entre homem e mulher, escravo ou livre. Não, nós somos todos um em Cristo. Nós desfrutamos de uma unidade que o mundo não entende. Aqui, todas aquelas brigas que nós vemos lá fora, aquela busca por unidade termina da porta para dentro. Porque aqui nós desfrutamos disso na realidade, nós desfrutamos disso de verdade. Os homens entendem as suas funções diferentes das mulheres, as mulheres suas funções diferentes dos homens, ok? Os ricos entendem seu papel na sociedade, os pobres entendem que eles devem ser sujeitos, trabalhadores ali, que eles devem cumprir com seus deveres. Nós entendemos isso à luz do Evangelho. Mas nós convivemos aqui pacificamente. Só o Evangelho consegue fazer isso, queridos, porque não se trata de uma questão espiritual. Todas essas questões, primariamente, são espirituais, muito antes de serem sociais. Eu fiquei muito surpreso, algumas semanas atrás, no começo do mês, na verdade, porque lá no seminário nós temos anualmente, nós temos o que chamamos de Semana de Ministério. No seminário nós somos divididos em grupos. Todos os alunos são divididos em grupos. E o meu grupo foi para a cidade de Machado, interior de Minas Gerais. Quando você fala Minas Gerais, você já fala de interior. Quando você fala de Machado, é interior de interior. A coisa é bem lá no fundo de Minas mesmo. Uma cidade muito agradável. O pessoal nos recebeu muito bem lá e nós passamos uma semana ali naquela igreja. Trabalhando ali naquela igreja, ajudando nas atividades ali, promovendo outras atividades, foi um tempo muito bom. Só que eu não sei se os irmãos sabem, mas Machado é uma das principais cidades de exportação de café, de produção e exportação de café do país. E eu não sei se você sabe também, mas café é uma coisa que dá dinheiro. Café é uma coisa que dá dinheiro. Apesar da crise, café é uma coisa que rende. Só você lembrar que o Brasil, o Império, foi construído à base do café. Durante muito tempo a nossa economia girou em torno do café, e até hoje, boa parte da nossa economia gira em torno do café. E lá você tem muitos homens que são donos de fazendas enormes de café. Se não me engano, lá na igreja que nós estávamos, se não me engano, há um dos 10 maiores produtores de café do mundo, que é membro daquela igreja. E você pensa, quais os carros que eles devem ter? É um Fusca? É um Corsinha? Não. É uns carros que eu nem sei o nome.
É uns carros enormes. Porque se eu trabalhasse a minha vida inteira, eu não conseguiria comprar um carro daquele. Só o combustível daquilo deve ser eu vender meu carro para colocar uma gota. São carros enormes ali. E aquelas pessoas entrando na igreja e participando de tudo. E curiosamente, queridos, eu vi isso mais de uma vez, isso me surpreendeu. Eu vi esses homens, essas mulheres de muito dinheiro, tá? Convivendo, conversando, no mesmo banco de igreja, comendo o mesmo hot dog, comendo a mesma coxinha. Lá tem um pastel de fubá, muito bom. Se você for para Machado, procure. Pastel de fubá, é muito bom. Comendo o mesmo pastel de fubá ali, todos eles juntos ali, em perfeita harmonia. O rico e o funcionário do rico. O ricaço e o funcionário que mal tem uma motinha para ir de um lugar a outro. O funcionário que mora numa casinha humilde, com um quarto, sala e cozinha. E trabalha naquela fazenda. Mas eu vi mais de uma vez, queridos, esses homens poderosos, lado a lado, no banco, conversando, sem problema nenhum, com esses outros irmãos, de condição muito mais humilde que eles. Onde você vê isso fora daqui? Não existe. Só a igreja, só o evangelho proporciona isso. E essa é a razão pela qual, queridos, Paulo fala para Filemão: Filemão, se você me considera um irmão na fé, recebe a Onésimo como se recebesse a mim mesmo. Essa unidade que só nós temos. E é por isso que nós não tratamos os nossos irmãos, queridos, com diferenças. É por isso que eu não trato os meus irmãos por meio da classe social deles. É por isso que eu não trato os meus irmãos baseados na escolaridade deles. É por isso que eu não trato meus irmãos baseado na cor de pele deles. É por isso que eu não trato os meus irmãos baseado nos interesses, nos meus interesses, que têm compatibilidade com o interesse dos meus irmãos. Não, há uma unidade que transcende tudo isso. Porque é uma unidade garantida por algo fora de mim. É uma unidade garantida por algo fora de nós. É uma unidade garantida pelo próprio Cristo. Essa é a realidade da igreja. Nós precisamos lembrar constantemente, queridos, que antes de qualquer coisa, antes de ser advogado, antes de ser médico, antes de ser patrão, antes de ser escravo, antes de ser funcionário, antes de ser lixeiro, antes de ser qualquer outra coisa que você possa imaginar, os crentes são crentes. Antes de qualquer uma dessas coisas, os crentes são crentes. Não é isso que nos define como pessoas. E não é isso que nos une aqui como igreja. Algo muito maior do que isso. É por isso que nós não tratamos uns aos outros. E muitas vezes, queridos, nós vemos isso na igreja. Você já deve ter visto isso acontecer em uma ocasião. Eu sempre comento esse exemplo com os jovens. Você conhece, você mãe, você pai, conversa com alguém cuja filha acabou de casar. E o seu filho é um filho tipo eu, assim, que estuda teologia, seminarista. Eu falo que a minha vida é baseada nos 3 P's: pastor, publicitário e pobre. Você conversa lá, minha mãe conversa com essa pessoa, tal. E essa outra família, a menina casou, né? E aí você fala: nossa, ela casou? Ela casou, menina. Olha, ela casou com um advogado, né? Ela casou com, olha, ele é procurador, ele é um juiz, né? E aí você fala: e o seu filho? Meu filho é publicitário. Meu filho é pastor. Fala assim meio acuado, né? Sem muito orgulho disso, né? O que seu filho faz? Ele mexe no computador. Né? Aquela coisa meio acuada, assim. Porque nós colocamos essas coisas antes de julgamentos reais. Vem cá, antes de ser engenheiro, antes de ser advogado, antes de ser médico, eu não estou preocupado com o quanto o seu genro tem no banco agora. Eu estou preocupado se esse homem vai conduzir a sua filha em santidade, se esse homem vai conduzir a filha como o marido deve conduzir no temor a Deus. Se ele é lixeiro ou advogado, pouco me interessa. Ele cumprindo o seu dever e trazendo provisão para casa, isso basta. É tão digno um quanto o outro. O médico não é mais digno do que o lixeiro. O advogado não é mais digno do que o funcionário do mais baixo escalão. Não há isso na igreja, porque nós pensamos em valores eternos. É isso que guia a nossa mente, não mais essas coisas aqui. Nós estamos pensando em algo muito maior, porque a nossa unidade é assegurada por algo muito maior do que essas coisas passageiras aqui. Por isso nós precisamos constantemente avaliar a nossa fala, avaliar a nossa mente, para perceber onde nós estamos deixando que esses valores daqui falem mais alto do que os valores eternos. A nossa unidade não é assegurada por isso.
A nossa unidade não é assegurada pelo quanto você tem na conta. A nossa unidade não é assegurada se você veste Vivara ou Riachuelo. Se você veste C&A ou se você usa, nem sei marca de roupa famosa. Ou se você usa Nike. Não. Não é isso que define a nossa unidade, queridos. Há algo muito maior. E Paulo lembra Filemão disso. Filemão, receba Onésimo de volta. Porque o que nos une é algo muito maior do que essas coisas. O prejuízo passageiro que você teve nem se compara com a realidade eterna disso. João Calvino tem uma frase a respeito disso que eu acho que é muito bem colocada. Ele diz: seria um sinal de tremenda soberba se alguém se envergonhasse de considerar irmão alguém a quem Deus considera filho. Seria um sinal de tremenda soberba se envergonhar de considerar irmão alguém a quem Deus considera filho. O Rei de toda a glória considera pecadores, miseráveis, filhos seus. E nós muitas vezes fazemos distinção, acepção de pessoas, por conta dos nossos padrões humanos pútridos, sujos, imaculados pelo nosso tempo. Paulo fala: Filemão, esqueça disso. Olhe para valores eternos. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a instantes. O que nós temos que ter em mente é exatamente isso. A igreja de Corinto se esqueceu disso. A igreja de Corinto começou a se balizar, os irmãos começaram a se tratar dentro da igreja baseados em padrões humanos. Um não esperava mais um outro. Um vivia tendo briga ali com o outro por questões presentes, por questões temporais. E Deus tratou isso com morte de muitos, porque a nossa unidade é algo caro para Deus. A nossa unidade é algo caríssimo. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios: se alguém tomar a ceia de modo indigno, ou seja, não considerando seus irmãos, se tornará réu do corpo e do sangue de Cristo. Será culpado da própria morte de Cristo. Isso é algo muito sério, queridos, porque a unidade é algo caro para Deus. E Paulo coloca essa realidade diante de Filemão e fala: Filemão, você vai receber Onésimo de volta. Você deve receber Onésimo de volta, por conta do status que ele desfruta agora como crente. Ele foi alguém aceito por Deus. Ele é nosso irmão. Ele está conosco agora do nosso lado. Aceite-o de volta. Isso mostra para nós, por fim, que perdoar é colocar valores eternos acima do que é passageiro. Perdoar é colocar valores eternos acima do que é passageiro. Quais valores nós vimos? 2 valores. O valor da providência de Deus, como Deus conduz a história, como Deus executa seus decretos, e também o valor do status dos crentes. Vamos orar, queridos. Pai, nós agradecemos mais uma vez pela carta de Filemão. Obrigado pelas verdades que o Senhor tem nos ensinado. E nós somos gratos, Pai, porque quando nós exercemos perdão na nossa vida, nós estamos colocando valores eternos que refletem o seu caráter acima de valores temporais, acima de valores passageiros. Ajuda-nos, por favor, a colocar isso em prática, de maneira que nós descansemos na sua providência, entendendo que tudo o que acontece, mesmo os inconvenientes, mesmo os desconfortos da nossa vida, tudo isso está debaixo do seu rigoroso controle e coopera para o nosso crescimento, para o nosso bem. E que nós possamos, Pai, exercer o nosso perdão firmados nessa verdade. Bem como, Pai, possamos nos lembrar constantemente do valor que cada um dos nossos irmãos tem para o Senhor. E do status igual que nós desfrutamos diante do Senhor. Para que nós lutemos por essa unidade tão cara, tão preciosa ao Senhor. Perdão a cada vez que for necessário. Esse é o nosso pedido, que nós fazemos agradecidos em nome de Cristo. Amém.